que será que aconteceu quando Jesus transformou a água em vinho? Qual será que foi o processo químico que ocorreu? Ou melhor, o que de fato aconteceu? Provavelmente nunca saberemos. O que nós sabemos de fato é que a evolução espiritual de Jesus é de quem já alcançou a sabedoria possível para um filho de Deus, sabendo usá-la onde estiver. Vejam, Jesus as usava, ou seja, todos esses dons, habilidades, bênçãos e, por que não dizer, poder, para curar. Usava para ajudar o próximo, se dedicando ao próximo e para exemplificar para todos nós o amor de Deus. Por que a gente está falando dessa questão agora? É porque nessa semana nós continuamos o estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E essa semana estudaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, os itens de 5 a 7. Prodígio dos falsos profetas. E o segundo item, não creiais em todos os espíritos. E essa é a nossa palestra de segunda. E eu sou o Moacir, do Mensagens Kardecistas. Dá para crer em todos os espíritos? Quer dizer, se a gente imaginar aqueles que entram em contato e que prestam comunicação para os maiores médiuns, que prestavam para o Chico Xavier, que prestam ainda comunicação para o Divaldo Franco e para tantos outros médiuns, e aqueles que prestam comunicação para a gente, que nos inspiram, que conversam muitas vezes conosco, dependendo da nossa mediunidade, mas que alimentam a nossa intuição. Dá para crer em todos os espíritos? Dá para crer em todos os espíritos desencarnados? E em todos os espíritos encarnados? Acho que menos ainda. Nunca podemos esquecer que somos todos espíritos. Em alguns momentos da nossa existência como espíritos eternos, nós estaremos encarnados, como estamos agora. Em outros momentos, estaremos desencarnados, mas sempre vivos. Nós nunca morremos, o que morre é esse corpo. Então a gente não pode entender que nós temos um espírito. Não. Nós somos um espírito e temos um corpo. Neste momento, já tive vários outros, vou ter centenas de outros. Se a gente não pode crer em todos os espíritos, e lembrando que são os encarnados e os desencarnados, o Evangelho nos fala assim: porque se levantarão falsos cristãos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e sinais espantosos para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Quem são esses escolhidos? Os escolhidos somos todos nós. Nós, os devedores do passado e os trabalhadores da última hora. Quantas vezes nos iludimos por discursos e por aparências, por simulações, pela casca bonita, por aquela pessoa que fala bem, ou por aquela pessoa que tem tantos bens materiais, tantas coisas legais, e nós nos iludimos e criamos a imagem daquela pessoa a partir dos seus bens materiais. Lembrem-se dos túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Muitas vezes nós vemos na televisão,
no cinema, na internet, pessoas que consideramos ídolos, pessoas que consideramos exemplos de vida, exemplos de conduta, pessoas que gostaríamos de ser parecidos ou iguais a elas, pessoas que nos servem de exemplo. Mas quando na verdade nós observamos essas pessoas de perto, fica bem difícil. No nosso círculo social, bem próximo da gente, não acontece isso? Acontece. Quantas vezes nós vemos uma pessoa de longe que nos parece ótima? Pode ser na família, no trabalho, sabe, nos amigos. A gente não conhece direito essa pessoa. A gente só vê de longe, né? E a pessoa se veste bem, fala bem, é amigo dos amigos, sabe aquela coisa? Aparenta ser uma pessoa muito legal. E aí, o que acontece? A gente se aproxima, porque a gente admira e quer ficar perto de quem é legal, né? E aí, quando nós conhecemos essa pessoa e observamos suas ideias e atitudes, parece pra gente que não é tudo isso. Quantas vezes a gente já se decepcionou dessa forma? A gente se aproxima de alguém e muitas vezes é um relacionamento amoroso, né? Nos aproximamos de um homem, de uma mulher, né? Nos sentimos atraídos pela aparência, pelo papo, pelo jeito, né? Nos encantamos muitas vezes com a pessoa e depois que a gente começa a conhecer para valer, ou seja, conhece as suas ideias, conhece as suas preferências, né? Os seus hábitos, os seus vícios, a gente percebe que não é tudo isso. Porque tudo isso tem relação com o nosso ponto de vista. Percebam que para o vulgo ignorante, todo fenômeno, ou seja, tudo aquilo que foge do habitual, né, causa algo que nos parece até sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez que a gente encontra a causa desse fenômeno, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, nada mais é do que uma aplicação da lei da natureza. Então, se imaginássemos as possibilidades do celular, se a gente imagina hoje que a gente faz chamada por vídeo, que nós nos reunimos muitas vezes com centenas de pessoas, por vídeo, por voz, mandando texto, imagens, todos juntos, mas cada um dentro da sua casa. Se imaginarmos isso hoje, é a nossa realidade de trabalho, nossa realidade muitas vezes de estudo, né? De encontrar as pessoas que estão longe fisicamente de nós. Mas se a gente pensasse isso há 20 anos atrás, se pensássemos isso na década de 70 do século passado, ficção científica. Impossível. Se pensássemos isso na época que o Livro dos Espíritos foi publicado, seria tratado como magia. Se pensássemos isso na Idade Média, possivelmente fôssemos presos e torturados pela Inquisição, porque seria coisa do demônio, coisa do diabo. Então, aquilo que a gente entende hoje como muito miraculoso, os fenômenos da natureza explicam. A tecnologia explica. Ou seja, assim os círculos dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Aquilo que hoje nós entendemos como um fenômeno, ou como algo paranormal, ou seja, fora do normal, um dia a ciência vai explicar, assim como tantas outras coisas. Não tínhamos explicação e hoje a ciência explica. O fato é que em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas próprias ambições, de seus interesses, de seus anseios de dominação, certos conhecimentos
que possuíam a fim de alcançarem um prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou uma pretendida missão divina. Mas nesse momento em que a gente traz essas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos refletir sobre os poderosos ou os pseudo-poderosos de hoje em dia. Aqueles que estão na vida pública ou na vida privada, dentro da nossa família, no nosso círculo social, de trabalho, e que utilizam sua inteligência, seus conhecimentos para manipular situações em proveito próprio. Ou seja, ao invés de seguir os exemplos de Jesus, que era humilde, empático, colaborativo, que praticava a caridade, ele utiliza as ferramentas que Deus deu para ele, sua inteligência, sua cultura, suas habilidades, para proveito próprio, para alimentar o seu orgulho, a sua vaidade e a fonte de todos eles, o egoísmo. São esses os falsos profetas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, que ignoram que somos espíritos eternos e que estamos sujeitos às leis de ação e reação, de causa e efeito, à lei do progresso e principalmente à lei da reencarnação. E a partir da lei da reencarnação, tudo muda, porque a gente entende que o que não terminarmos, aquele ponto que precisamos desenvolver nesta encarnação e não desenvolvermos, levamos como dívida para uma outra encarnação. Assim como pontos que não resolvemos em encarnações passadas nossas, estamos trazendo para essa. E ao invés de observarmos aqueles pontos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que nos faz ser menos colaborativos, menos empáticos, ou seja, diminuir a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, nos torna intolerantes, são esses pontos que precisamos desenvolver. Então eu espero que todos vocês leiam esses 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21, que estão nos itens de 5 a 7, é um trechinho pequeno, que são os itens que servem como base para o nosso estudo da semana, e que nós faremos reflexões mais aprofundadas na quarta-feira às 20 horas, onde acontece o nosso Evangelho no Lar, todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Eu espero todos vocês lá, fiquem com Deus e até quarta-feira.